Deus tem tesouros, como nós temos ouvido, e riquezas ocultas, e Ele está nos revelando, irmãos, não é? Como essas coisas virão à existência em nossas vidas. Nós não estamos aqui contando historinhas para deixar você alegre, e você nunca alcança aquilo. Não, Deus não é um Deus de brincadeira, amém? Existe um modo, uma maneira determinada por Deus, para que todas as promessas que estão na palavra de Deus se manifestem na vida dos seus filhos, na vida de cada um de nós, amém? Que você receba essa palavra de Deus nessa noite, que você tome uma atitude, para que Deus seja glorificado na sua vida, amém? Nós vamos ler agora Isaías capítulo 45, versículo 1. O tema desta noite é: a fidelidade ao reino é a chave para grandes conquistas, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 45, no versículo 1: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão, amém? Deus levantou uma pessoa, ungiu uma pessoa, e determinou que ela faria alguma coisa, que para abrir diante dele as portas, e essas portas não se fechariam, amém? Deus tem alguma coisa preparada para as nossas vidas, amém? Eu declaro que chega de ficar esperando, chegou o momento de Deus manifestar, aleluia, aquilo que Ele tem prometido na sua palavra, amém? Antigamente Deus prometeu ao seu povo, quando tirou Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que fariam deles uma grande nação, dizendo que fariam deles um grande povo. E você vê os donos das maiores empresas em todo o mundo são os judeus, abençoados, prósperos. Os donos dos maiores bancos do mundo são os judeus, são abençoados, são prósperos. Essa bênção de Abraão chegou até nós por Jesus, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua casa, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que na nossa vida, na nossa carne, não habita bem algum, Pai. Nós temos uma preciosidade, Pai. Nós somos um vaso de barro que guarda dentro dele um tesouro precioso, Senhor, que é o Teu Espírito, que se fez um com o nosso espírito, Pai. Agora nós temos a certeza, nós temos a segurança, nós não somos mais levados ao redor por todo o vento de doutrina, Pai. Nós não estamos mais, Senhor Deus, envolvidos pelas histórias de homens, por doutrinas de demônios, como diz a Tua palavra, Pai, porque nós temos recebido o conhecimento dos santos, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, Te louvar, Senhor. Tua palavra diz que no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, Pai. O que nós estamos aprendendo, Senhor, é ter este bom ânimo, Pai. É rechaçar tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Tudo aquilo que seja contrário à Tua palavra, Pai, para que na nossa vida possa se manifestar a Tua glória, Pai. Oh, Senhor, nós temos um modelo, um exemplo em que nós podemos nos espelhar. A Tua palavra diz que Abraão, Pai, creu em Ti, e pelo fato de ele ter crido em Ti, isso lhe foi imputado por justiça. E a Tua palavra diz, Senhor, que ele foi colocado como o pai da fé. O Senhor pré-anunciou a ele o evangelho da graça que hoje nós conhecemos, Senhor. E a Tua palavra diz que ele, apesar de ter o corpo amortecido, Pai, pela idade avançada de quase 100 anos, ele não duvidava da Sua promessa, Pai, que ele seria pai. Uma coisa absurda, Pai, para a época, para a mente humana, Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não duvidava, mas ele se fortalecia dando glórias a Ti, Pai. Nós queremos aprender, Senhor, a subjugar a nossa carne e a em todo momento, Pai, estarmos usando a nossa trombeta para glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor trouxe uma profecia ao Teu povo, Senhor, dizendo que aquilo que há de vir virá, não tardará, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor estava preparando um povo que estava vivendo por fé e que estaria esperando a manifestação do milagre, Te glorificando, Te louvando, Te adorando, Pai. Que nós possamos, pelo conhecimento que nós temos recebido da Tua palavra, Senhor, subjugar a nossa carne, Pai, porque muitas vezes é difícil, Senhor.
mas que nós possamos subjugar a nossa carne, tirar os olhos do problema, olharmos para Ti, Senhor, para que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Pai, e possamos receber pela fé, Senhor Deus, as Tuas promessas, Pai, a prosperidade, a cura, Senhor Jesus, a felicidade individual, a felicidade familiar, Pai, a perfeição Tua, Pai, para que através da nossa vida se manifeste verdadeiramente a Tua glória, Pai. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós possamos alcançar uma vida sábia, Pai, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós não somos nada. Fala com o Teu povo através da Tua palavra, glorifica o Teu nome, Senhor, fortalece o Teu povo, edifica o Teu povo, Pai, para que plantados, edificados na rocha, Senhor, possamos produzir frutos a 30, 60, 100 por um, Senhor, possamos passar pelos ventos que sopram, pelos rios que sobem, Senhor, e possamos permanecer firmes em Ti, na rocha inabaláveis, Senhor. No Teu santo nome, Senhor Jesus, é que nós oramos aqui agora e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, amados internautas, eleitos por Deus, nós vamos ver hoje como a fidelidade ao reino de Deus abre as portas para grandes conquistas nas nossas vidas, amém? O versículo que nós acabamos de ler lá em Isaías 41:1 fala sobre Ciro, não é? Quem foi esse Ciro? A Bíblia fala que Ciro era um rei gentil, um rei da Pérsia, de um país gentil, e que ele foi ungido pelo Senhor, não é? Ele não era do povo de Deus e mesmo assim ele foi ungido por Deus. Um rei gentil, ungido por Deus para uma missão especial. Permitir que a cidade de Jerusalém, não é, que estava totalmente destruída, fosse reconstruída. Que o povo de Deus que estava exilado, né, que o povo de Judá que estava fora, que havia sido expulso depois que a cidade foi tomada, para que eles fossem libertos. E esse homem, esse rei gentil Ciro, também foi levantado por Deus para libertar o mundo daquela época que vivia sobre o Império Babilônico. Quem estudou aqui história na escola, né, vai se lembrar que o Império Babilônico foi um dos grandes impérios da humanidade, não é? Mais ou menos de 1700 até 100 a.C. era o grande império que comandava toda a humanidade. E a Bíblia diz que esse império era um império idólatra, não é? E totalmente envolvido com feitiçarias. Em Isaías 56, se você for depois, puder ler na sua casa, a palavra de Deus fala sobre por que Deus permitiu, ou permitia naquela época, que mesmo que pessoas que não fossem cristãs, pudessem se achegar ao povo de Deus, não é? Nós sabemos que quando o Senhor Deus fez chegar o dilúvio, não é? Os irmãos me perdoem um pouquinho porque eu tenho que acertar alguma coisinha. Pronto. Os irmãos sabem que quando o Senhor fez chegar o dilúvio à terra, apenas 8 pessoas foram salvas. Noé e os seus 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Sem é o pai dos semitas e todos os judeus. É de onde descendem os judeus, não é? Cão é de onde descende os filhos da perdição. Se você for ver toda a descendência, né, de Cão, gera os filisteus, os heveus, os amorreus, os girgazeus, né? E Jafé, que gera os jafetitas. Então, desde que Deus fez chegar o dilúvio e as águas baixaram, haviam as 2 sementes, e dentro da semente bendita haviam os filhos de Deus eleitos, que eram judeus, e haviam também os filhos de Deus que haviam sido predestinados. Só que os que haviam sido predestinados ainda não eram chamados por Deus para participar, mas Deus sabia que essas pessoas existiam. Então havia uma brecha na lei dos judeus, que se alguém quisesse se achegar ao povo para viver de acordo com a lei judaica, que ele poderia se achegar a Deus, não é? Por isso que nós vemos aqui que Deus chamou um rei lá da Pérsia, e esse rei foi ungido por Deus, porque ele era alguém que tinha sido predestinado por Deus, amém? Todas as cidades que Ciro conquistou tinham muitas portas fortificadas, mas nenhum poder foi capaz de detê-lo. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Ciro, e a Bíblia diz que Ciro foi lá e cumpriu essa ordem, tomando essa cidade. E a Bíblia fala,
não é? A Bíblia fala, eu li no comentário bíblico, não é? Que a cidade da Babilônia, ela tinha vários muros ao redor, só para os irmãos terem uma ideia. E havia o muro principal, tinha 22 quilômetros de extensão e 42 metros de largura, para você ver como é que eram fortificadas as cidades. E a cidade de Babilônia era feita de forma tal que os portões não eram portões de madeira, eram portões de bronze, né? Porque portões de madeira que eram usados anteriormente, os inimigos vinham, tacavam fogo lá, derrubavam, queimavam o portão, os inimigos entravam. Então era uma cidade totalmente fortificada, com portões feitos de bronze, trancas de ferro, amém? E a Bíblia diz que nenhum obstáculo pôde deter Ciro, e nenhum obstáculo pode deter você, que é um ungido de Deus, amém? Quando você ouvir a palavra de Deus, nós não estamos aqui contando história. A palavra de Deus fala aqui de Ciro que era ungido e você é ungido. Deus está trazendo essa palavra para o seu coração nessa noite, amém? E ao redor das muralhas, diz a história bíblica da Babilônia, então os portões eram de bronze, tinham batentes de ferro, e que dentro da cidade havia enormes riquezas materiais. E todos os tesouros que havia nessa cidade, diz a palavra de Deus, que o Senhor entregou a Ciro, ao seu ungido. Resumindo, havia uma conquista para ser estabelecida, para ser manifestada. E Deus ungiu, Deus chamou, Deus levantou um rei gentil para ser o libertador, para ser o conquistador daquela cidade. Veja bem que havia uma conquista a ser tomada ali, mas também haviam bloqueios, haviam empecilhos, barreiras, portanto haviam sérios desafios ali, os quais Ciro teria que desbravar, teria que avançar sobre eles. Isaías 45, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: eu irei adiante de ti. No 45:1, Deus chama Ciro, o unge e diz que as portas não se fechariam para ele. No 45:2, a palavra diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Deus falou, Deus chamou Ciro, e Deus mesmo disse que ele iria solucionar, que ele iria mudar aquela situação para o seu povo. Havia uma conquista. Do lado de fora, Ciro, rei gentil, ungido por Deus, com seus exércitos, para a conquista das riquezas. E também a destruição dos inimigos de Deus. Da Babilônia, onde havia feitiçaria, encantamento, macumbaria, era um povo grandemente idólatra, Mas Deus mostrou que Ele estava no controle de tudo, e que todos os caminhos bloqueados, e todas as portas trancadas à volta do mundo, daquela cidade, todas as fortalezas, tudo aquilo que tornava difícil o acesso àquele lugar, não impediria Ciro de efetuar a conquista. Ou seja, havia chegado a hora de Deus, tanto para Ciro quanto para o povo de Israel. Amém? Nós cremos que tem chegado a hora de Deus para o nosso povo. Amém? Para a nossa igreja. Eu quero lembrar você, que Deus nos deu uma palavra aqui no início do ano. Que Deus tem uma grande conquista para todos nós, que nós somos invencíveis, que desse ano nós vamos ver milagres que nós nunca vimos nas nossas vidas, amém? Eu estou precisando de milagres na minha vida, irmão. Eu estou crendo nesses milagres. Eu faço as palavras da Sueli, as minhas palavras. Todo dia eu espero um milagre de Deus na minha vida, amém? E eu creio que Deus não está brincando com a minha vida, nem com a sua vida, amém? Aleluia. Na história de Ciro, do povo de Deus, no capítulo 45 de Isaías, Deus mostrou que Ele estava no controle, que Ele iria agir, que caminhos seriam desbloqueados e que terras seriam niveladas para o avanço dos exércitos, e que havia chegado a hora de Deus para aquele povo. 1 João 2, 20 e 27, eu falei esse versículo agora há pouco, e a Bíblia diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O que Deus deu para você permanece em você. Deus não entra e sai de você. Deus não entra um pouco, sai um pouco. Hoje eu estou 80% do Espírito Santo, hoje eu só estou 30%, eu preciso me santificar mais. Não, Deus não faz isso, amém? A unção que você recebeu dele permanece em você, amém? Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas,
Você não pense que você vem aqui, eu estou te ensinando alguma coisa. É a unção de Deus que está revelando a palavra de Deus ao seu coração, ao seu espírito, amém? E ela te ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Que vocês permaneçam firmes nas promessas do nosso Deus. E que vocês saibam que vocês são ungidos de Deus. Que vocês têm a unção que vem do santo e que essa unção permanece na vida de cada um de nós, amém? Eu creio que é chegada a nossa hora, é chegado o ano de milagre, é chegado o dia do milagre se manifestar nas nossas vidas, amém? Salmo 107:15 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Essa é a maneira pela qual você deve esperar os milagres se manifestarem na sua vida, amém? Rendendo graças a Deus. Não adianta você esperar um milagre reclamando, murmurando, porque se você crer, você verá a glória de Deus. A diaconisa Solange disse aqui no ofertório que se nós crermos, se nós não crermos, nós não veremos, não é? É verdade, irmãos, nós não podemos enganar ninguém, falar assim, não, irmão, Deus vai dar um jeito, Deus é bom. Não, você precisa crer para receber, amém? E quem crê manifesta essa confiança, essa fé, louvando a Deus, glorificando a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor vai manifestar. Por isso que a Bíblia diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Puxa vida, irmão, mas eu não vi as maravilhas de Deus. Mas as maravilhas de Deus vão se manifestar na sua vida. Por isso você deve render graças ao nosso Deus, amém? Deus tem falado em conquista, grandes conquistas, em anos de colheita. Deus tem falado em famílias abençoadas. Nós temos visto muitas famílias abençoadas, nós não temos visto talvez todas, não é? Deus tem falado em salvação abundante. Deus tem falado em que empresários serão levantados para serem grandes, para serem ricos, para serem poderosos, amém? Nós não queremos riqueza por riqueza, mas eu quero porque eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz: e conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que vós fosseis ricos. Eu sou rico por essa palavra, e essa riqueza vai se manifestar na minha vida, e há de se manifestar na sua vida também, porque aquele que fez a promessa é fiel, irmãos. Não é arrogância, não é vaidade, é porque eu creio no Deus da Bíblia Sagrada, amém? Aleluia. Deus também tem falado em restituição de perdas, em abundância para a vida do povo de Deus, amém? Eu tenho visto algumas pessoas com suprimento, algumas com aumento, algumas com abundância, mas eu também tenho visto muitas pessoas ainda com necessidades. E não é isso que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, amém? O que Deus tem falado, Ele é fiel. A Bíblia diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, amém? O que saiu da minha boca, a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Aleluia. Porém nós sabemos, não é, que as situações pelas quais muitos estão passando são terríveis, não é? É o dinheiro que não sai, são os lucros da empresa que não aumentam de jeito nenhum, são causas pendentes na justiça, são vendas que são paralisadas, clientes que desaparecem, muitas vezes a humilhação, a vergonha, às vezes de não ter emprego, às vezes de ter contas por serem pagas, não é? O aumento que nunca chega, a promoção que você está esperando há tanto tempo no seu serviço, é a compra da casa própria que você ainda não tem, que você precisa de um carro que possa ser um carro digno de um filho de Deus, você ainda não tem, é aquela renda que todo mês é insuficiente, né? É um ditado que se fala muito no mundo e que eu não recebo para as nossas vidas, que o salário acaba antes do mês. Eu não creio nisso. Esse versículo criado pelo diabo não é para nossas vidas, amém? A Bíblia diz que tendo sempre em tudo a ampla suficiência, nós vamos abundar em toda boa obra, amém? Você vai ter sempre em tudo a ampla suficiência. Para quê? Para gastar, para viajar, para passear, para começar a faltar em culto? Não. Para você superabundar em toda boa obra na graça do Pai, amém? Então nós vemos essas coisas que não acontecem, não é? Que estão problemáticas nas vidas de muitos de nós, não é? Muitas vezes a vida profissional vive naquele altos e baixos, a vida familiar naquele alto e baixo, não é? O que está bloqueando a bênção na sua vida? Na sua vida. O que está bloqueando a bênção na vida de cada um de nós? Quem tem a vida nesses termos que nós acabamos de ler aqui agora, faltando, dificuldades, o que está bloqueando, irmão, a bênção de se manifestar na sua vida? Eu quero dizer para você que o inimigo não dorme, amém? O diabo não fica lá, às vezes a gente, hoje eu não vou orar, estou cansado, mas o diabo, ele maquina o mal todo o tempo, amém?
Eu quero dizer que o inimigo, ele colocou trancas de ferro, caminhos tortuosos, portas de bronze, assim como haviam ao redor daquela cidade da Babilônia. Mas creia que ainda que o inimigo tenha colocado tudo isso, amém? Deus está dizendo, eu irei adiante de ti. Amém? Eu não estou dizendo nada, irmãos. Deus está dizendo para você. Vou dizer uma coisa aqui agora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você não crer, você vai vir semana que vem, outra semana, vai pregar a Bispa Solange, o Bispo Rai, oração, confissão, outro mês, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, outra palavra, e a vida vai continuar do mesmo jeito. Deus está indo adiante da sua vida, irmão. Amém? Não olhe para o problema, olhe para Deus. Amém? Olhe para Deus, diga o problema, Deus é maior, eu creio no que está escrito na palavra de Deus, não importa o que esteja acontecendo. Amém? Nós somos da fé. Se for preciso morrer, amém. Morra, irmão. Morra pela palavra, morra porque Deus é fiel. Amém? Aleluia, Jesus. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, agora, não é? Os cristãos pela fé já são abençoados. Nós temos visto isso, né? Por quê? Porque eles receberam por meio de Jesus Cristo a mesma bênção que esteve lá sobre Abraão, que foi ordenada sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. A bênção foi depositada na sua vida. Amém? Deus fez um pacto, uma aliança, Ele jurou, Ele fez um acordo. Jesus é o abençoador e Deus não pode mentir. Efésios 1:3 diz assim a palavra, é um versículo bastante conhecido, mas nós vamos ler nessa noite para que você seja relembrado disso, amém? Paulo diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Por que Jesus nos trouxe a bênção? Por que Jesus veio nos abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais? Porque havia uma maldição gerada pelo pecado, não é? E pela lei. A Bíblia diz que a lei é um pacto de condenação e morte. A Bíblia diz que por causa do pecado nós entramos debaixo de maldição. A Bíblia diz que quando alguém estava debaixo da lei, para cumprir os 613 mandamentos, e errava num só dos 613, ele era culpado por todos. E a maldição dos 613 caía sobre a vida da pessoa. Então havia uma maldição. E só havia um jeito de terminar essa maldição, de que alguém cumprisse a lei. Jesus veio, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele veio, cumpriu a lei em nosso lugar, e a Bíblia diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, cumpriu a lei em nosso lugar, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Então havia uma maldição gerada pelo pecado, e Jesus nos redimiu a mim e a você pelo seu precioso sangue. Em Gálatas 3:13 a palavra diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, amém? E por que Jesus há quase 2000 anos redimiu você da maldição, né? Então tinha que ser livre da maldição. Por quê? Porque a maldição existia por causa da lei do pecado. Alguém tinha que tirar da maldição. Jesus veio e nos tirou da maldição. Para que Jesus nos tirou da maldição? Gálatas 3:29 diz assim, e se sois de Cristo, quando Jesus nos resgatou da maldição da lei, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós pertencemos a Deus, amém? E a Bíblia diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, amém? Você é herdeiro da mesma promessa de que todos os nossos amados e abençoados irmãos judeus eleitos estão desfrutando hoje, amém? Isso é o que Deus tem preparado para a sua vida. Isso não é balela, não é como dizem, não é conversa para boi dormir, temos que fazer uma pregação, um tema, vamos falar de alguma coisa, né? Como se nós não tivéssemos o que falar. A morte do Senhor Jesus na cruz foi a consumação do plano de Deus, que foi predeterminado antes dos tempos eternos, para que a bênção que Deus havia determinado a Abraão pudesse chegar nas nossas vidas também. Então nós vamos agora para um ponto importante, amém? A sua vida tem que ser o resultado dessa bênção. Não é possível que a gente passe ano, dia mais dia, culto mais culto, e as coisas não se manifestam. Não é possível. Eu sei que muitos de nós temos recebido a bênção de Deus, livramentos, mas nós queremos a abundância da graça. Nós queremos a vida e a vida em abundância. Amém? Então nossa vida tem que ser o resultado dessa bênção e não da maldição, é lógico. Mas ainda que alguns ainda estão colhendo frutos da maldição, só para explicar para os irmãos, quando nós chegamos
para a graça de Deus, para a palavra de Deus, nós vínhamos de um ciclo de colheita, de plantio, tá certo? Você vem plantando na sua vida. Tudo na sua vida é questão de sementeira. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso ele vai semear. Então, enquanto nós não conhecemos a verdade, enquanto nós não conhecemos a palavra da graça de Deus, nós vimos plantando coisas na nossa vida. E muitas vezes coisas erradas. Tudo que nós plantamos tem um ciclo para se fechar. Você joga a semente na terra, ela morre, germina, nasce a raiz, o caule, a flor, o fruto, e aí pronto, já produziu fruto. Existe um ciclo para se fechar a plantação das colheitas erradas que nós fazemos na nossa vida. Amém? Então, se você já está há bastante tempo na graça de Deus, o seu ciclo já se fechou. A não ser que... Oh, Senhor amado, né? Se você experimenta isso, né? Esses problemas voltando na sua vida, mesmo sendo nascido de novo, você precisa examinar a raiz do problema que você tem na sua vida. Examinar a causa desse problema. Por que você está na graça há tanto tempo e você ainda continua colhendo coisas erradas? Certamente é porque você está plantando coisas erradas, amém? Provérbio 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Chega perto de um passarinho, ele sai voando. A andorinha no seu voo, né? A maldição sem causa, ela não vem. Não existe maldição, não existe problemas, não existe coisa que venha nos afligir se não tiver causa. É lógico que nós já somos adultos, experimentados, e nós temos que discernir o que é uma provação de Deus, não é? E o que é fruto de uma colheita, não é? Daquilo que nós temos plantado que ainda não está de acordo com a palavra de Deus. Portanto, se alguém ainda está experimentando fracasso, colhendo frutos que seriam frutos da maldição, mesmo você não está mais debaixo da maldição, mas pode ser que você esteja colhendo frutos da maldição, amém? É preciso examinar qual é a causa, porque maldição sem causa, diz a palavra é verdadeira, maldição sem causa não se cumpre. Repare, você não é abençoado, não é amaldiçoado, amém? Você tem as bênçãos, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Gálatas 3:9, a palavra de Deus diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é da fé, amém? Então você é abençoado, irmão. Amém? Isso tem que se manifestar na sua vida. Você deve manter firme a sua confissão. Não adianta você hoje estar aqui no culto: amém, eu sou abençoado, eu creio. Amanhã sai, encontrou o problema. Oh meu Deus, não é possível, eu sabia que não ia dar certo. Sabia? Que é isso? Então você não sabe nada ainda. Se você sabia que o problema ia te vencer, você não entendeu nada ainda. Desculpe a franqueza, irmãos, né? Nós não somos um ministério de condenação e morte, mas é preciso acordar para as coisas de Deus. Nós não podemos ficar aqui vivendo, levando as coisas, empurrando com a barriga, né? Achando que tudo bem. A vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A vida nós temos o dom de Deus para vivermos aqui por cabeça e não por cauda. Amém? Então, nós lemos aqui Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então é possível estar em Cristo, ser abençoado, ser eleito, ter sido transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Mas, oh meu Deus, mas se o abençoado, se o amado, se o eleito, se o predestinado, se o pedra viva, não é? Vive como alguém que não está em Cristo, se o abençoado viver fora das regras do reino, vai colher os resultados da vida de alguém que não está em Cristo. E quem não tem Cristo, vive fracassado, doente, na miséria, em desequilíbrio, na pobreza, na maldição, amém? Preste atenção, não em mim, preste atenção na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Sei que está calor, né? Mais quente está aqui, irmão, com esse terno e com essas luzes aqui, amém? Mas subjugue a sua carne e ouça o que Deus tem para falar com você nessa noite. Preste atenção, essa é a palavra que Deus está trazendo para a sua igreja nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a palavra de Deus, que Deus está trazendo para você nessa noite, amém? Não porque fui eu que preparei, não. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra é o que Deus tem para você nessa noite. Agora pense comigo, se Deus está falando sobre pessoas que não estão desfrutando das bênçãos, das promessas, que não estão vivendo por cabeça nessa terra, é porque existem pessoas em nosso meio que estão nos assistindo pela internet, não é? E que ouvirão esse CD também, com certeza, que estão passando por situações de vergonha, porque estão vivendo como quem não conhece a Cristo. Não estão vivendo de acordo com as regras do reino. Não é lei, irmãos.
amém? Mas é uma palavra que a Bíblia diz que é enxertada nos nossos corações, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, amém? A palavra de Deus enxertada, implantada, vivida por nós, praticada por nós, é poderosa para salvar nosso espírito está salvo, amém? A nossa alma está aqui, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito está aqui dentro, nós não o vemos, e a nossa alma é o que nos faz ter contato com as pessoas, sentimentos, emoções, e a nossa alma é que recebe os reflexos do mundo, as tribulações do mundo. Então a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma de todas essas tribulações, amém? Se nós não vivermos de acordo com as regras do reino de Deus, regras espirituais, não leis de homens, regras espirituais, nós vamos colher coisas desagradáveis, amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 28, versículo 12, diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Aleluia. Glória a Deus. Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. O Senhor dará chuva, fará abençoar toda a obra das tuas mãos, amém? E como é que nós vamos abrir essas portas, né, de bronze, essas trancas de ferro? Como é que nós fazemos isso? Pela fidelidade a Deus, pela fidelidade ao reino de Deus, amém? Fidelidade é uma palavra-chave aqui agora, para abrir as portas, para que nós possamos conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos ouvido aqui ultimamente, né, pregação da bispa, do pastor Ricardo, que Deus tem tesouros ocultos para as nossas vidas, amém? Vou contar uma coisa para você, né? Conheço muita gente, tenho visto muita gente que até o momento, né, ainda não se manifestou a palavra de Deus em suas vidas. Então até o momento são ímpios, e que estão muito bem de vida, têm muito dinheiro, são ricos, possuem propriedades, aviões, amém? Não temos inveja deles, mas a Bíblia diz que o ímpio ajunta para depositar aos pés dos justos, aos pés daqueles que o agradam. Amém? Aquilo que o ímpio tem ajuntado será depositado aos nossos pés. A Babilônia, não é? Aquele grande império, ajuntou, construiu. Deus foi lá, levantou um rei ungido, porque o povo de Deus estava totalmente disperso. Eles invadiram, conquistaram e tomaram as riquezas e reconstruíram a cidade de Deus. A sua vida vai ser reconstruída, porque Deus está dizendo que Ele irá adiante da sua vida para que isso seja feito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a fidelidade é a chave, amém? Para abrir essas portas, para que nós possamos conquistar aquilo que Deus tem preparado. Por que nós devemos ser fiéis? Por que nós devemos ser honestos, não é? Porque a Bíblia diz que o fiel repousará a sua vida em bênção. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado, será cheio de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo, amém? Eu não vou perguntar aqui se os irmãos têm sido honestos. Ah, você tem sido honesto? Porque não é para a gente ser honesto de vez em quando, uma hora eu sou, outra hora eu não sou. O irmão, a irmã é honesto? Não precisa responder, mas você é honesto? Você paga os seus impostos corretamente? Ou só o que lhe convém, né? Para não dar na vista do fisco, né? Ou só o que você acha que é justo? Não, eu ganho, mas o governo é desonesto, eu vou pagar só sobre, sei lá, só sobre 100 mil. Não, eu tiro aqui 300 mil, mas 200 mil tá louco, vou pagar imposto pro governo, né? Pro presidente ficar viajando pro mundo inteiro, né? Quem te deu essa autoridade para você dizer se você tem que pagar ou não imposto? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, amém? Você paga quem você deve de maneira bíblica? Ou você manda que ele volte outro dia, não é? Dá um jeitinho ali para pagar mais tarde e tal? A Bíblia diz assim: não diga ao seu próximo, vai e volte amanhã, se você tem hoje com você. Amém? Você tem sido... Isso é ser honesto, irmãos. Isso é ser bíblico. Amém? Você é honesto? Não precisa responder para mim, você tem que responder para
para você mesmo e se acertar o mais rápido possível com Deus, amém? Você é honesto e justo no seu serviço, no local onde você trabalha, naquelas horas que você é pago para trabalhar ali? Você que tem uma empresa, você é honesto com os seus funcionários? Você que estuda, você é honesto na escola? Tem uma coisa também, um ditado maldito do mundo aí: quem não cola não sai da escola. Mentira, né? Quem é de Deus, né, é abençoado, tem a mente de Cristo, tem inteligência, tem capacidade dada por Deus para não usar desses subterfúgios. Oh Pai, e você e a moçada tem sido honesto com os seus pais, com seus irmãos? O marido tem sido honesto com sua esposa? A esposa tem sido honesta com seu marido? Você tem sido honesto no seu relacionamento com Deus? É? Será que você tem orado, não é, o suficiente? Não, amanhã eu oro. Amém, Senhor, abençoa. Não é? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Ou você acha assim: uma vez por semana na igreja, tudo bem. Se eu ler a Bíblia também, um capítulo por semana, tá bom, dá para me alimentar. Come uma vez só por semana, vai ver se vai dar para você se alimentar. Bebe água uma vez só por semana. Aleluia, Senhor. Não é palavra de condenação, irmão. É palavra de exortação. A gente tem que acordar para a vida, porque senão nós não vamos ver Deus operar nas nossas vidas. Amém? De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Então, se você plantar coisa errada, continuar, que seja uma plantinha errada, vai atrapalhar o plantio da colheita certa. Amém? Que você saia, daqui a pouco nós vamos terminar a palavra, que quando você sair do culto, não desplugue, né? Lembre-se disso, pense, o que diz a palavra de Deus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe-se do pão e do cálice, falando da ceia do Senhor, que o homem não pode participar da ceia, do louvor, da adoração, da vida com Deus, de qualquer forma. Amém? Examine-se, pois, o homem. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem e participe. Não é examine-se, se condene. Não. Examine-se, Senhor. Errei. Perdão, Senhor. Pisei na bola. Senhor, perdoa. Eu não quero ser assim. Pronto, está perdoado. Amém? Deus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas é preciso que nós nos examinemos a nós mesmos. Amém? Porque a própria palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, se você for ver lá, a Bíblia diz assim: se nós nos examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Não acharíamos em nós essas falhas que nos impedem de ver a manifestação da bênção de Deus em nossas vidas, amém? Fidelidade para com Deus, não é? É fidelidade para com os irmãos, em todas as áreas. Eu sou fiel a Deus, mas lá no serviço é outra coisa. Não, fidelidade é vida fiel em todas as áreas, amém? Eu não sou pastor aqui e lá fora eu não sou pastor. Lá fora eu sou o vendedor, mas eu sou um vendedor pastor. Eu tenho que me portar como um vendedor pastor, amém? Assim é na nossa vida. E a fidelidade é uma escolha, é uma atitude que nós devemos ter, é uma decisão que nós devemos tomar. Senhor, eu vou ser fiel à tua palavra. Se nós tomarmos essa posição, essa atitude, a Bíblia diz assim que nós somos falhos humanos. Certamente nós vamos errar, mas quando a gente errar, Senhor, me perdoa. Se corrige rapidamente, se põe no prumo e volte novamente a viver de acordo com os ensinamentos do reino de Deus. Amém? Deuteronômio 11, versículo 26, 27 e 28 diz assim: Deus falando com o povo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Trecho grandemente conhecido, amém? 27. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Fidelidade não é somente uma escolha, um propósito, uma decisão da nossa parte, mas é também uma sementeira de vida. Aquilo que eu planto, eu colho, amém? Se você semeia bem em sua vida, você colhe bem. Se você semeia mal, você colhe mal. Existem consequências, amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, amém? O que você plantar, você vai colher. Repito, a maldição não está mais sobre a sua vida. Agora é a bênção de Abraão que nos alcançou, amém? Jesus nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E já chegou, amém? Mas se você não obedecer,
você não verá a manifestação da bênção em sua vida. Então, começam a faltar as coisas, portas não se abrem, caminhos não são aplainados, os céus não se abrem, e a vida passa a ser uma vida de humilhação, de tristeza, de problemas, amém? Jó 4:8, a palavra de Deus diz assim: segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, amém? Então, só para reforçar aquele versículo, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar errado, né? Tudo no reino, tudo na nossa vida, repito, é uma sementeira. Plantou, colheu. Não plantou, também não colheu, amém? João 14:21, a palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Você ama Jesus? Ama Deus, né? Uma vez Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor, né? Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama com o amor de Deus, né? Que era uma palavra lá em grego, ágape. E Pedro: Senhor, eu te amo, usando uma outra palavra, Senhor, eu te filéu, fraternidade. Aí Jesus: Pedro, você me ama? Eu amo. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe, né? Jesus está dizendo aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, amém? Guarde os mandamentos de Deus, porque a melhor coisa que tem é amar a Deus. É para o nosso próprio benefício. Deus não quer só o amor para Ele. Ele sabe que em guardar os seus mandamentos, há a manifestação das suas promessas nas nossas vidas, amém? E aquele que me ama, disse o Senhor Jesus, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele, amém? Deus quer se manifestar às nossas vidas com as suas bênçãos. Nós precisamos amá-lo. E para amarmos a Deus, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Amém? É fácil lembrar isso. Deus, né? Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus quer se manifestar. Para que Deus se manifeste, nós precisamos amá-lo. Para que nós o amemos, nós precisamos guardar os seus mandamentos. É simples, amém? Não tem mistério. Quem é o fiel? Fiel é aquele que é rigoroso e cuidadoso no desempenho dos seus deveres. O fiel não se corrompe, porque dentro dele há uma semente incorruptível. Dentro da sua vida existe uma semente incorruptível, amém? O fiel é constante, ele é constantemente leal, ele é confiável, ele é fidedigno e, acima de tudo, ele é praticante da palavra. Deus não está lhe mostrando o caminho para a conquista, para se viver os resultados Deus está lhe mostrando o caminho da conquista para se viver os resultados da bênção que chegou até Abraão e que chegou também às nossas vidas, amém? O caminho para destruir portas de bronze e trancas de ferro, amém? Quantos de nós aqui temos situações nas nossas vidas que já perduram há anos, que realmente, se a gente for fazer uma analogia, realmente parece que é uma porta de bronze, que o que eu já orei, o que eu já clamei, o que eu já chorei, o que eu já chutei, o que eu já tentei escalar, né? Parece que tem algumas coisas que são portas de bronze, intransponíveis pelo nosso próprio poder. Mas Deus irá adiante. Amém? Aleluia. Deus está mostrando então, irmãos, que para destruir esses caminhos, para destruir essas portas de bronze, para que os caminhos sejam aplainados, é preciso a fidelidade. Para tomar posse daquilo que Deus prometeu, tem que ser através da fidelidade ao reino de Deus. Tiago 1:22, a palavra diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Se você vem aqui hoje e vem depois, e de novo, e de novo, e de novo, e ouve, e não pratica, você está enganando a você mesmo. Você está achando: a bênção vai chegar, a bênção vai chegar. Não praticou, não vai chegar nunca, irmão. Impossível. Deus não mente. Deus não se confunde. E é fácil, é simples praticar a palavra de Deus. Basta você subjugar a sua carne pelo conhecimento do Espírito. Quando o mal vier, você fala: eu não recebo, eu não olho para isso, eu não vou para isso. A Bíblia diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal, né? Para os jovens, a Bíblia diz: fugir de toda prostituição. Né? A prostituição é alguma coisa que faz com que nós pequemos contra Deus. Quando você vira prostituição ali, fuja. Você já viu alguém fugindo? Alguém lembra daquele filme do Fugitivo? Que o cara pula, cai de avião, de paraquedas, de tudo. Fugir é isso, irmãos. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é profano, para que nós possamos verdadeiramente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é tornar-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Você vai estar enganando só você, né? E
O pior não é isso, se você só enganasse a você mesmo e só você colhesse os frutos, mas às vezes você engana você mesmo e quem colhe os frutos são seus pais, sua esposa, seu marido, porque não é? A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Não é? Se um está obedecendo e o outro não está obedecendo, existe um impedimento. Deus não pode se opor à sua própria palavra, manifestando a sua bênção, onde não existe o comprometimento com a sua palavra, amém? Quem não pratica a palavra de Deus, não vê Deus agir, não vê Deus se revelar, não vê Deus se manifestar, não vê Deus operar, não vê, não adianta, mano. Infelizmente, ou felizmente, amém? Porque Deus tem um caminho superior para nós. Amém? Deus tem a vitória para as nossas vidas e nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel. Deus é misericordioso, as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso eu estou aqui hoje. Se fosse na época da lei, o chão se abria e no mesmo dia 23 mil pessoas eram consumidas. Com certeza, com muitos de nós aqui já teria acontecido isso. Deus continua sendo misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. São a causa de nós não sermos consumidos. Mas Deus é justo. Amém? Ele estabeleceu regras em seu reino, a regra é clara, a regra é verdadeira, amém? A regra do reino de Deus não tem várias interpretações. Quando ela é interpretada para justificar pontos de vistas humanos, amém? A regra do reino de Deus foi escrita e determinada pela verdade, e o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não existem várias verdades, amém? Sobre o mesmo ponto. A Bíblia diz, o sim é sim, o não é não, o que passar disso vem do maligno, amém? Fidelidade é fazer o que se pede para ser feito, não pode haver jeitinhos, nem atalhos, nem nada que esteja em desacordo com a palavra. Malaquias 3:11, a palavra de Deus diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por nossa causa quando? Quando nós amarmos a Deus, quando nós ouvirmos a sua palavra e praticarmos, amém? Então vamos à reflexão, fazer uma autoanálise, amém? Dê uma olhada para a sua vida e veja se você encontra fidelidade, né? Porque a Bíblia diz que ninguém confia no infiel, nem Deus confia em quem é infiel. Provérbios 25:19, a Bíblia diz assim, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia, amém? Então se nós não formos fiéis, Deus não pode se manifestar nas nossas vidas, amém? Não existe confiança em quem não é fiel nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Você precisa ser um crente fiel, um filho fiel, um esposo fiel, uma mulher fiel, um pai e uma mãe fiéis, amém? Você precisa ser um patrão fiel, um funcionário fiel, um amigo fiel, um crente fiel, amém? A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores, não é? Ou vai adorar a um, ou vai desprezar ao outro. Nós não podemos ser fiéis a Deus pela metade. De vez em quando eu sou, de vez em quando eu não sou. Não dá, irmãos, não tem jeito, amém? Devemos ser fiéis a Deus também com o dinheiro, amém? Quem esteve aqui na quinta-feira, uma pregação brilhante do nosso amado pastor Ricardo, falando sobre que o dízimo traz a proteção para as nossas vidas. Nós somos fiéis a Deus, depositando os 10%, e isso traz uma proteção sobre as nossas vidas. Portanto, a infidelidade da nossa parte bloqueia a bênção de Deus, bloqueia a bênção da operação de Deus, a conquista não acontece, surgem trancas de ferro, portas de bronze, caminhos tortuosos se levantam de novo. Você começa a ser fiel, começa a plantar certo, de repente você dá uma escorregada, você vê tudo ficar nebuloso novamente na sua frente, porque Deus não pode se contradizer, irmãos. Ele não pode operar onde as coisas não estão exatamente de acordo com a sua palavra, e é perfeitamente viável. Não pense que isso é uma coisa utópica, impossível de ser atingível. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Aquele que iniciou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus irá diante de nós. Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. É Deus quem faz a obra em nós. Amém? Depende da nossa atitude em relação àquilo que nós temos recebido de Deus nessa noite. Amém? Deus quer promover você a um patamar de vida mais alto. Amém? Qual é o critério? É a fidelidade ao reino de Deus. Amém? A Bíblia diz assim no Salmo 75, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que virá o seu auxílio, amém? Não dê jeitos, não, quando as coisas não estão acontecendo, meu Deus, e agora? O que vai fazer? Deus não fez, espere e morra ali parado, morra, irmãos, não interessa o que vai acontecer, espere em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, olha rei, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar,
legal. Se não, vamos para a fornalha. Foram na fornalha, caíram. A hora que eles caíram, haviam 4 pessoas andando no meio da fornalha. A vida com Deus tem que ser assim, irmãos. Né? Nós temos que manifestar esse amor a Deus incondicional. Nós não podemos, na hora que o calo aperta, eu vou dar um jeito. Eu tenho um amigo agiota, eu tenho um cara que me empresta, que troca dólar, eu tenho um cara que faz isso, eu conheço um deputado. Irmãos, você conhece o Deus Altíssimo. Amém? Você conhece o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E Deus quer exaltar a sua vida. Amém? Aleluia. Deus quer enriquecê-lo. Deus quer promovê-lo a um patamar mais alto de vida. Deus quer que você seja realmente alguém invencível. Rapidamente eu quero passar aqui por 4 pontos. Nós estamos terminando a nossa pregação. Por 4 áreas, né, que nós identificamos aqui agora. Existem outras, mas nós vamos falar sobre 4 áreas de desobediência na vida de um cristão que bloqueiam a bênção de Deus. Uma, quando você faz com que outras coisas sejam prioridade ao invés de Deus. Você bloqueia a bênção de Deus quando você coloca tudo à frente de Deus como prioridade na sua vida. Amém? Em relação à sua vida de oração, a sua participação nos cultos de modo digno, né? Você vem cultuar a Deus e chega sempre atrasado. Meu Deus do céu, eu fico triste quando eu olho para aquela porta, o bispo já começou, nós estamos aqui no louvor e entra aquela multidão, sempre. Isso não é cultuar a Deus de modo digno, amém? Quando você está assistindo o culto e fica olhando no relógio, quanto falta, quanto falta, quanto falta. Você está aqui para louvar a Deus. Se te incomoda, fica em casa, assiste pela internet. Em casa você fica comendo pipoca, fica fazendo um monte de coisa. Mas se você está na casa de Deus, né? A Bíblia diz que antigamente quando as pessoas se reuniam para louvar a Deus, não. Quando as pessoas construíam o templo, não havia um barulho sequer dentro do templo. Todas as obras dos artífices, as pessoas que martelavam, tudo era feito fora do templo e traziam tudo na maior santidade para dentro do templo. Hoje em dia eu converso, eu troco a receita de bolo. Meu Deus, meu irmão, não faça isso. Não desplugue, amém? Não é para dar glória, para dar honra a quem está aqui na frente. É pela sua vida que nós fazemos isso, que nós falamos isso. Amém? Aleluia. Se você pensar, eu vou uma vez por semana na igreja, é o suficiente, né? Você acha que não tem problema se você não lê a palavra, nem ora todos os dias? Está mal, tá ruim, amém? Mateus 6,33, a palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Então buscar primeiro o reino de Deus. Segundo ponto, quando você vive uma vida ímpia, aceitando coisas do mundo, você aceita valores do mundo, você aceita amizades do mundo, conselhos do mundo, soluções do mundo, isso não agrada a Deus. Tito 2,12 diz assim: educando-nos, nós estamos aqui sendo educados por Deus através da sua palavra. Educando-nos para quê? Tem um propósito, tem um objetivo. Para que, renegadas, você renega, você deixa a impiedade e as paixões mundanas, você renegando isso, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É o que Deus espera de nós. Amém? Terceiro ponto, quando você não perdoa e causa contendas com outras pessoas, é uma outra forma de você bloquear a manifestação das bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Então, quando você não vive de maneira digna de Deus, você coloca outras coisas como prioridade, isso é um ponto que bloqueia a manifestação da bênção de Deus na sua vida. Quando você vive de acordo com o mundo e quando você não perdoa e causa contenda entre pessoas. Mateus 5:23 diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você está triste com o seu irmão. Se você está triste com o seu irmão, você já devia ter perdoado ele faz tempo, né? Então isso não tem nem o que, não vou nem falar nada disso, irmãos. Mas se você chegar no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, a Bíblia diz: deixa ali tua oferta, se acerta com o teu irmão, pede desculpa para ele, vê o que foi feito, e aí você traz a sua oferta para Deus. Amém? Não fique deixando que o sol se ponha sobre a sua ira um dia, um mês, um ano, sem resolver as coisas. Você não verá a manifestação de Deus. Eu quero que você veja. Então acerte-se. Amém? Aleluia. Quarto ponto, quando você não honra a Deus com as suas finanças. Isso é avareza, é incredulidade. Quando nós não trazemos o dízimo a Deus, nós estamos sendo ávaros. Eu quero dinheiro, imagina se eu der 10% do meu salário, vai fazer falta. Você não está crendo que Deus vai fazer com que aquela sua semente se multiplique e supra todas as suas necessidades, segundo as riquezas de Deus em glória, diz a palavra de Deus, amém? Deus mesmo fez a promessa e Ele é fiel para cumpri-la, amém? Tiago 2,20, a palavra diz assim: queres, pois, ficar certo
Ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Então, como é que nós dizemos que nós cremos em Deus, se talvez alguém não deu dízimo, não deu sua vida para Deus, não entregue? Não, mas eu não posso. Não, mas eu não posso vir todo dia à igreja. Não, mas eu não posso dar 10% do meu salário. Né? Você não crê que Deus está no controle? Você não crê que isso é o que diz a palavra de Deus? Isso é uma parte da obra que você tem que manifestar. E eu creio no Senhor e por isso eu trago o meu dízimo aqui. Eu posso estar ganhando R$500 por mês, estou sem condições, está faltando para mim, mas Senhor, as primícias são tuas. E Deus tem suprido a minha vida, irmãos. Deus tem feito suprir a minha vida. Não estou falando da minha vida, do que Deus supriu. Amém? Quem acha que se der a Deus vai lhe faltar, está duvidando da palavra. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor é fiel. A fé vence montanhas, a fé é a certeza, é a convicção, é o dom de Deus na sua vida e você deve manifestá-la para que Deus se agrade da sua vida. Porque a fé sem obras, a fé sem atitudes é alguma coisa morta, sem valor nenhum diante de Deus, amém? Receba a orientação do altar profético para a sua vida, separe sempre a sua semente para Deus, amém? Aqui nós temos essa liberdade, essa tranquilidade de falar de dinheiro, porque aqui eu não fico pedindo, você fica pedindo, me dá o dinheiro do seu carro, sua casa, faz carneio, faz isso, faz aquilo, dá cheque pré-datado para a igreja, né? Traz sua joia. Não, aqui nós não fazemos isso, né? Nós sabemos o que é devido a Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dízimo, 10%, e se você sentir de trazer uma oferta alçada ao Senhor. Mas não retenha mais do que é justo, para que você não perca a manifestação da bênção de Deus na sua vida, amém? Quando você serve a Deus, os seus dias se tornam de deleites, de prosperidade, a resultados, a manifestação das bênçãos, amém? Deuteronômio 28:1 diz assim, amém? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, amém? O Deus das surpresas está operando em seu favor, amém? Deus está agindo estrategicamente, outras pessoas verão a bênção de Deus manifestada na sua vida, as suas orações virão com respostas rápidas e o fim do seu sofrimento financeiro chegará à sua vida, amém? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, amém? Eu falei aqui hoje, mas eu não falei nada, Deus é quem está falando, amém? Aleluia, glória a Deus. Provérbios 27:18, a Bíblia diz assim, o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. Deus honra os fiéis, fazendo isso, nada mais estará bloqueando a bênção de Deus na sua vida. A sua conquista será grande, irmãos. Creia nisso. Eu creio, amém? Eu creio que a nossa conquista será grande, porque o nosso Deus é grande, amém? O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus não dá migalhas para os seus filhos. Ele prepara um banquete para que todos nós possamos participar dele, amém? Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, amém? Aleluia, amado. Enquanto você está recebendo essa instrução, esta boa palavra de Deus, eu creio que o Senhor Jesus já está indo à frente de todas as situações que você tem na sua vida, que tem perdurado, pelas quais você tem passado na sua vida. Ele conhece o seu coração, amém? A Bíblia diz que Deus sonda e conhece os nossos corações, e viu que você está recebendo a instrução no seu coração nessa noite, viu que você está sendo educado pela palavra da graça de Deus. Há riquezas encobertas, o que significa que o diabo está prendendo essas situações. Existem grandes riquezas encobertas e escondidas, que Deus está indo à frente para que as portas sejam abertas e não sejam mais fechadas na sua vida, amém? Que você tome posse hoje. Nós vamos conquistar. Existem conquistas grandes para a nossa igreja, para a vida de cada um de nós. Mas lembre-se, se você não acreditar, isso não vai acontecer. Mas você já tem o dom da fé. Você recebeu o dom da fé para crer na sua salvação. Você já está selado com o Santo Espírito da promessa. E agora, em nome de Jesus, que as portas de bronze, que as trancas de ferro, que tudo aquilo que tem sido impedimento na sua vida, ou na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua empresa, que pela palavra do nosso Deus, a Bíblia diz que o Deus que não pode mentir, que prometeu antes dos tempos eternos, que com a obediência a essa palavra, com o seu amor manifestado a Deus, você vai ver Deus indo à frente de cada situação. Deus é bom, Ele age agora na sua vida.
Você não precisa ficar um tempo pagando penitências por todo o tempo que você andou não sendo fiel a Deus. A Bíblia diz: arrependa-se, deixe e você alcançará misericórdia. Se você recebeu essa palavra nessa noite no seu coração, se você está realmente reconhecendo que você precisa mudar, que você precisa tomar atitudes, em nome de Jesus, faça isso agora. Creia que você é o herdeiro de Deus, que as promessas de Deus feitas a Abraão já chegaram à sua vida, já foram ali resgatadas. Quando Jesus te redimiu, Ele nos redimiu para que as bênçãos de Abraão chegassem até as nossas vidas. Eu declaro que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, que ela está penetrando agora no coração dos seus filhos, Pai, para que eles possam ter discernimento, para que eles não mais se enganem a si mesmos, Pai, mas para que eles possam ser operosos praticantes, Pai, para que eles vejam manifestado em suas vidas, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua glória, Pai. Senhor, a Tua palavra diz: glorificado seja o Teu nome, Senhor, que se compraz na prosperidade dos Seus servos, Senhor. Senhor, nós nos lembramos que é o Senhor quem nos dá força para adquirirmos riquezas, Pai. E nós sabemos que o Senhor mesmo vela sobre a sua palavra para cumprir, Senhor. Por isso nós agora rechaçamos, Pai, toda mentira do inimigo, Senhor, todos os caminhos tortuosos, Senhor Deus, todas as grandes muralhas que têm se levantado nas nossas vidas, Pai. Senhor, é tão simples, Deus, não existe complicação, não existe segredo, Pai. O Senhor fala conosco não mais por parábolas, Pai. O Senhor fala face a face, Senhor. O Senhor diz que o Senhor quer se manifestar a nós. Aqueles que te amam e que guardam a sua palavra, o Senhor se manifesta a eles e eles verão a tua glória. E a tua palavra diz que aquele que te ama, guarda as tuas palavras, pratica, Pai, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, Senhor. Nós declaramos agora, Pai, o teu povo está aqui, Senhor, reunido, Pai, muitas vezes passando por essas dificuldades, por essas agruras na vida, Pai. E agora nós já temos o entendimento que vem do Santo, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre a vida do teu povo, a quebra desses portões de bronze, porque agora nós temos o conhecimento, Pai. Nós, a partir de agora, Pai, tua palavra diz que é melhor que não votes do que votes e não cumpra, Pai. Senhor, que o teu povo possa ter uma atitude, não de fazer um voto de tolo, Pai, mas de dizer: Senhor, eu reconheço na tua palavra que eu não tenho vivido, que eu não tenho andado, que eu não tenho praticado aquilo que a tua palavra diz. Ajuda-me, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos guia, nos conduz a toda a verdade, Pai. Nós declaramos, Senhor, que essa tua palavra, que nesta noite foi enxertada em nós, Senhor, que ela é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor, que ela produzirá frutos abundantes, Pai. Eu declaro, Pai, caído por terra todo pensamento maligno, tudo aquilo que tem sido uma constante na vida dos seus filhos, Pai, de não dá, não pode, eu não consigo, eu sou fraco. Deus, quando somos fracos é que somos fortes em Ti, Senhor Deus. Nós cremos na Tua palavra, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, Pai. E nós podemos ser fiéis a Ti, nós podemos Te amar, nós podemos guardar a Tua palavra, nós podemos nos afastar de tudo aquilo que é profano, Senhor, para que o Senhor se alegre, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor quer, que o Senhor tem alegria, Pai, em ver manifestadas as suas bênçãos, a prosperidade, a abundância. Afinal de contas, o Senhor morreu por isso, Pai, ali na cruz do Calvário. O Senhor morreu para que o que o Senhor deixou atestado, para que o seu testamento pudesse ser cumprido, porque a tua palavra diz que testamento só tem validade após a morte do testador. E o Senhor não somente morreu, Pai, mas ressuscitou para garantir o cumprimento de todas as suas promessas, Pai. No teu nome, Senhor, nós declaramos que a tua palavra que não volta vazia, Senhor, nesta noite produzirá frutos na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Não será de outra forma, porque o Senhor é o Deus soberano, Senhor, para que as portas de bronze sejam despedaçadas. Eu não imagino como, Senhor, Ciro, com um exército inferior, para invadir uma cidade que tinha muros de 22 quilômetros, 40 metros de largura, Senhor.
Só um milagre teu, Senhor. E é só um milagre teu que pode resolver as nossas vidas. Nós não vamos ficar imaginando como será. Nós cremos que será. Assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus à sua amada igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir ao pessoal que vai ficar conosco no louvor, podem subir para tomar os seus lugares já, que você não desplugue, irmão. Não vem aqui culto após culto, e aí chega daqui a 2 semanas você nem lembra, o que pregou o pastor Ricardo na quinta-feira? Não é para lembrar que eu preguei, é para guardar a palavra de Deus. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Não é? A palavra de Deus que é poderosa. Eu quero ver na sua vida, como nós temos visto na vida de muitas pessoas fiéis, que têm vindo aqui dar testemunho, e Deus tem manifestado a sua glória em suas vidas. Mas nós cremos que Deus não faz acepção de pessoas entre o seu povo, e que Deus tem bênçãos para cada um de nós. Amém? Não se conforme, mas transforme a sua mente pela renovação do seu entendimento. Não se conforme com este mundo, com este século, com o seu mundo, com a sua vida, mas transforme a sua mente pela renovação do seu entendimento através da palavra de Deus que você recebeu nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Amém. Vamos ficar de pé no nosso lugar, amém?
a Deus, amém? A fome da minha alma eu posso saciar, leva-me às fontes de água viva. Deus o trouxe às fontes de água viva, amém? Você já saciou a sua alma, agora seja um operoso praticante da palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Levante as mãos para esse altar, que a graça do nosso Deus seja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo, sinceramente, como diz a tua palavra. Vá em paz, que a sua semana seja uma semana de vitória, de conquista, de fidelidade, para que você possa conquistar aquilo que o Senhor já determinou ali na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Vire para quem está do seu lado e diga assim: vamos ser fiéis ao nosso Deus. Amém?